Eu nunca imaginei que o som seco de um martelo de madeira batendo contra a mesa pudesse ecoar tanto dentro de mim, como se cada sentença que eu proferisse fosse, na verdade, uma condenação para a minha própria alma. Passei a vida inteira acreditando que a justiça era uma linha reta, desenhada com precisão cirúrgica em papéis timbrados e códigos penais, mas hoje sei que as verdadeiras leis que regem o destino são escritas em linhas tortas e invisíveis. Antes de contar como o meu mundo de certezas desmoronou ao olhar para um par de olhos castanhos que eu julgava esquecidos, preciso que você entenda quem eu era antes daquela terça-feira cinzenta em São Paulo. Se você também acredita que o amor é a única força capaz de nos libertar das prisões que criamos, eu convido você a seguir o canal Romances Proibidos agora mesmo e ativar as notificações para acompanhar cada passo dessa nossa história de redenção. Meu nome é Anita, e aos 48 anos, eu tinha tudo o que meu pai sempre sonhou para mim. Embora ele já não estivesse vivo para aplaudir a minha performance impecável no teatro do judiciário. Do meu gabinete no 20º andar, eu observava a chuva fina e constante que cobria a cidade de São Paulo, transformando a vista da janela em uma mancha cinza e difusa, exatamente como eu me sentia por dentro na maioria dos dias. O ar-condicionado mantinha a sala em uma temperatura artificialmente fria, preservando o cheiro de livros antigos e madeira envernizada que era o perfume da minha existência solitária. Eu não era uma mulher amarga, nem a tirana que alguns advogados sussurravam nos corredores com medo. Eu era apenas uma profissional exausta de carregar o peso da perfeição. A cidade lá fora pulsava com vida, barulho e caos. Mas aqui dentro, no meu santuário de mármore e vidro, reinava um silêncio sepulcral que eu aprendi a chamar de paz, mesmo sabendo que se parecia muito mais com um isolamento forçado. Ajeitei a toga preta sobre os ombros, sentindo o tecido pesado cair sobre o meu corpo, como uma armadura que me protegia do mundo, mas que também me impedia de sentir qualquer toque real ou calor humano. Olhei para o meu reflexo no vidro da janela e vi uma mulher elegante, de cabelos castanhos alinhados na altura dos ombros e postura rígida. Uma imagem que eu sustentava com disciplina militar desde a minha adolescência. Eu precisava ser aquela figura de autoridade inabalável, pois qualquer sinal de fraqueza seria devorado pelos tubarões que nadavam naquele tribunal todos os dias em busca de uma brecha. A mulher no reflexo parecia forte e indestrutível, mas eu sabia que, por baixo daquela seda preta, existia um coração que batia em um ritmo lento e descompassado, pedindo por algo que eu não sabia nomear. Meu pai costumava dizer que emoções eram luxos perigosos que pessoas como nós não podiam ostentar, e eu obedecia a essa regra cegamente, sacrificando minha juventude no altar dos estudos e da carreira jurídica. Ele ficaria imensamente orgulhoso se me visse agora, assinando despachos complexos e decidindo o futuro de estranhos sem tremer a mão. Mas ele nunca soube o custo alto que eu pagava todas as noites ao chegar em casa. A voz dele ainda ecoava na minha cabeça em momentos de dúvida, lembrando-me de que o sucesso exigia renúncias e que a solidão era o preço a se pagar pela excelência. Eu construí essa torre de marfim tijolo por tijolo, seguindo a planta que ele desenhou para a minha vida, mas esqueci de colocar uma porta de saída caso eu quisesse escapar um dia. Minha rotina era um relógio suíço que nunca atrasava, composta rigorosamente por café preto sem açúcar, pilhas intermináveis de processos e a companhia silenciosa dos móveis de design que decoravam meu apartamento nos jardins. Eu não tinha marido, não tinha filhos, e meus amigos eram, na verdade, colegas de profissão com quem eu discutia jurisprudência em jantares protocolares e enfadonhos, que serviam apenas para manter as aparências sociais. A solidão não era uma visita inesperada na minha vida. Ela era a proprietária da casa, sentando-se comigo no sofá de linho para assistir aos noticiários e deitando-se ao meu lado na cama imensa e vazia. Eu me convenci durante anos de que gostava daquilo, de que a paz do silêncio era melhor do que o caos de um relacionamento. Afinal, o amor sempre me pareceu uma variável incontrolável e perigosa demais para uma juíza. Naquela manhã específica, a pauta de julgamentos estava particularmente cheia, com casos que variavam de pequenos furtos a disputas trabalhistas complexas,
e eu me preparava mentalmente para manter a imparcialidade absoluta que o cargo exigia. Peguei a lista de réus do dia e passei os olhos pelos nomes sem realmente lê-los, tratando-os apenas como dados burocráticos que precisavam ser processados pelo sistema judiciário com eficiência. Era assim que eu sobrevivia emocionalmente, desumanizando o processo, transformando histórias de vida dramáticas em números de protocolo e artigos de lei, para que o sofrimento alheio não respingasse na minha toga imaculada. A chuva lá fora apertou, batendo com força contra a janela panorâmica, como se a natureza estivesse tentando me avisar que uma tempestade muito maior estava prestes a varrer a minha vida organizada. Levantei-me da cadeira de couro giratória, sentindo uma pontada familiar de dor nas costas, o resultado óbvio de anos debruçada sobre a mesa, ignorando os sinais de que meu corpo pedia desesperadamente por descanso e afeto. Caminhei até o espelho de corpo inteiro que ficava no canto da sala e ajustei o colarinho branco da minha roupa, certificando-me de que nenhuma falha estivesse visível para o público exigente do tribunal. Eu precisava ser a personificação da lei, cega, surda para apelos emocionais baratos e muda para qualquer linguagem que não fosse a estritamente jurídica. Respirei fundo, enchendo os pulmões com aquele ar reciclado e estéril do escritório, tentando afastar uma sensação estranha de ansiedade, que fazia meu coração bater um pouco mais rápido do que o normal naquela manhã cinzenta. Lembrei-me brevemente de quando era menina, antes de tudo isso, antes de me tornar essa estátua funcional, quando eu ainda corria descalça sentindo a grama e acreditava que o mundo era vasto e cheio de cores vibrantes. Essas memórias sensoriais eram raras, e eu costumava bloqueá-las rapidamente, pois elas sempre traziam o rosto de alguém que eu fui obrigada a esquecer para me tornar a mulher séria que sou hoje. O cheiro de chuva me trouxe uma lembrança difusa de mar e liberdade, mas balancei a cabeça para afastar o passado, focando na pilha de pastas que minha assessora havia deixado sobre a mesa de apoio. Foco, Anita. Sussurrei para mim mesma, usando a voz de comando que aprendi com meu pai. A única voz que parecia ter autoridade real sobre os meus pensamentos dispersos. Peguei o copo de água e bebi um gole longo, sentindo o líquido gelado descer pela garganta e me trazer de volta para a realidade concreta e fria do Fórum Criminal da Barra Funda. O dia prometia ser longo e exaustivo, com advogados fazendo discursos inflamados e promotores buscando condenações exemplares a qualquer custo. Um teatro que eu conhecia de cor e salteado há mais de 2 décadas. Eu não sabia, no entanto, que o destino já havia preparado o cenário para o teste mais difícil da minha carreira, um teste para o qual nenhum livro de direito havia me preparado. A justiça dos homens estava prestes a colidir violentamente com a justiça do coração, e eu, a juíza intocável, seria a primeira a ser julgada pelas minhas próprias escolhas. Minha assessora bateu na porta suavemente, avisando com voz respeitosa que o horário da sessão estava próximo e que todos já estavam posicionados no salão do tribunal, aguardando a minha entrada magistral. Assenti com um aceno breve de cabeça. Peguei meu martelo cerimonial e a pasta principal do primeiro caso, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma estranha intuição de que aquele dia não terminaria como todos os outros. Caminhei pelo corredor privativo, ouvindo apenas o som dos meus sapatos de salto alto ecoando no piso de granito polido, um som solitário e ritmado que marcava o compasso da minha vida vazia. Cada passo me aproximava da porta que separava o meu refúgio seguro da arena pública, onde dezenas de olhos estariam fixos em mim, esperando minha palavra final sobre vidas que eu desconhecia. Parei diante da porta dupla de madeira maciça, coloquei a mão na maçaneta fria de metal e hesitei por uma fração de segundo, sentindo um arrepio percorrer a minha espinha sem motivo aparente. Era como se, do outro lado daquela porta, o universo tivesse mudado a gravidade, ou como se o ar estivesse carregado com uma eletricidade estática que arrepiava os pelos do meu braço sob a toga. Eu não podia recuar, é claro, pois a corte não espera, a lei não pausa, e a juíza Anita jamais demonstra medo de enfrentar o tribunal, por mais pesado que seja o caso. Abri a porta e entrei no plenário, mantendo o queixo erguido e o olhar firme, sem saber que estava caminhando diretamente para um reencontro que faria todas as minhas defesas caírem por terra
e traria o passado de volta como uma avalanche. Quando atravessei as portas duplas e entrei no salão principal do tribunal, o burburinho de conversas cessou imediatamente, substituído pelo som arrastado de dezenas de pessoas se levantando em sinal de respeito, não a mim, mas à toga que eu vestia. Caminhei até a minha cadeira elevada, o ponto mais alto daquela sala, projetado arquitetonicamente para que eu pudesse olhar a todos de cima. Uma metáfora de poder que meu pai teria adorado, mas que naquele dia me parecia apenas uma forma de distanciamento cruel. Acomodei-me no estofado de couro gasto, sentindo a madeira maciça da bancada à minha frente como uma barreira física entre o meu mundo ordenado e o caos das vidas que seriam decididas ali em poucos minutos. Fiz um sinal breve com a mão, para que todos se sentassem, e o ruído de corpos voltando aos bancos de madeira encheu o ambiente, misturado com tosse nervosa e o farfalhar de papéis dos advogados ansiosos. A manhã se arrastou com uma lentidão torturante, preenchida por casos triviais que não exigiam mais do que a minha atenção técnica e automatizada, permitindo que minha mente vagasse para longe daquela sala abafada e cinzenta. Julguei 2 pedidos de habeas corpus e uma disputa de terras interminável, ouvindo os argumentos apaixonados da promotoria e da defesa como quem ouve uma música de fundo repetitiva e desafinada, que já não desperta nenhuma emoção real. Eu observava as partículas de poeira dançando nos feixes de luz pálida que entravam pelas janelas altas, perguntando-me se algum dia eu sentiria algo novamente, ou se minha vida seria apenas aquela sequência infinita de veredictos e carimbos até a aposentadoria. O promotor, um homem calvo e excessivamente ambicioso chamado Dr. Rezende, parecia particularmente satisfeito com sua própria oratória, gesticulando de forma teatral enquanto pedia penas severas para crimes menores. Eu mantinha minha máscara de imparcialidade perfeitamente ajustada, o rosto impassível que eu treinei durante anos diante do espelho, para não revelar tédio, piedade ou desprezo, apenas a frieza necessária da lei. Olhei para o relógio de parede, cujos ponteiros pareciam se mover em câmera lenta, e suspirei internamente, desejando que o intervalo para o almoço chegasse logo para que eu pudesse me refugiar no silêncio do meu gabinete e fugir daquela encenação. Minha assessora se aproximou pelo lado esquerdo, deslizando uma nova pasta grossa de papel pardo sobre a minha mesa, e sussurrou que aquele seria o último caso antes do recesso, uma informação que deveria ter me trazido alívio. Ela recuou para a sombra, e eu fiquei sozinha com o próximo capítulo da tragédia humana que eu estava encarregada de ler e encerrar com uma assinatura rápida e indelével. Abri a pasta com movimentos mecânicos, meus olhos correndo pelas linhas iniciais do inquérito policial para identificar a tipificação do crime e os antecedentes, buscando os elementos técnicos para fundamentar minha decisão antes mesmo de ouvir as partes. Era um caso de furto qualificado e apropriação indébita em residência de luxo. O tipo de acusação comum que costumava envolver empregados domésticos e patrões que tratavam a justiça como uma extensão de seus caprichos pessoais. Eu já estava formulando as perguntas padrão na minha cabeça, quando meus olhos desceram para o campo onde o nome da ré estava impresso em letras maiúsculas e garrafais, e foi nesse momento que o ar fugiu dos meus pulmões. O nome estava ali, preto no branco, gritando comigo através do papel. Thaís, 48 anos, solteira, profissão governanta. Senti um gosto metálico na boca, como se eu tivesse mordido a língua com força, e minhas mãos, que segundos antes seguravam a caneta com firmeza, começaram a tremer de forma incontrolável sobre a mesa. Aquele nome não era apenas um conjunto de letras, era uma chave mestra que abria os portões de uma represa que eu mantive fechada por mais de 3 décadas, liberando uma torrente de memórias que eu não tinha permissão para reviver ali. Tentei convencer a mim mesma de que era apenas uma coincidência. Afinal, quantas mulheres com aquele nome existiam na cidade de São Paulo, vivendo vidas completamente alheias à minha história enterrada? Eu precisava manter a compostura, precisava respirar, mas meu coração batia contra as costelas com a violência de um pássaro preso em uma gaiola pequena demais, desesperado para fugir. Limpei a garganta, um som seco e áspero que ecoou no microfone ligado à minha frente, atraindo a atenção do promotor e do defensor público, que pararam de organizar seus papéis
e olharam para mim com curiosidade. Eu precisava ler o nome em voz alta para iniciar os procedimentos, um ritual simples que eu já havia feito milhares de vezes, mas as sílabas pareciam presas na minha traqueia, recusando-se a sair. Processo número... E comecei, minha voz saindo estranhamente frágil, irreconhecível aos meus próprios ouvidos. Ré. Hesitei por um segundo que pareceu durar uma eternidade, o silêncio do tribunal pesando sobre meus ombros como chumbo derretido. Thaís, pronunciei finalmente, e o som daquele nome preencheu o espaço, vibrando no ar e fazendo minha pele se arrepiar inteira debaixo da toga pesada. Levantei os olhos lentamente, com medo do que encontraria do outro lado do salão, no banco dos réus, aquele lugar destinado aos que a sociedade já condenou antes mesmo do julgamento final. O espaço entre a minha cadeira de juíza e o banco dos réus nunca pareceu tão curto, e ao mesmo tempo tão intransponível como um abismo que separava dois mundos opostos que jamais deveriam se tocar. E então eu a vi, e o tempo, que já estava lento, parou completamente, congelando a poeira no ar e silenciando o som da chuva lá fora, deixando apenas o som ensurdecedor do meu próprio pulso acelerado. Não era uma coincidência. Não era um engano do destino. Era ela, a mulher que assombrou meus sonhos e pesadelos por 33 anos, materializada na minha frente como um fantasma de carne e osso. Ela estava diferente da menina que corria comigo na praia, é claro. O tempo havia deixado suas marcas, mas a essência daquela beleza que um dia me roubou o ar ainda estava lá, intacta e desafiadora. Os cabelos, que na juventude eram escuros e selvagens, agora estavam loiros e presos em um rabo de cavalo simples, mas bem cuidado, emoldurando um rosto que carregava uma dignidade que nenhuma acusação criminal poderia apagar. Ela usava o uniforme laranja do sistema prisional, uma cor vibrante e agressiva que contrastava violentamente com a paleta cinza e marrom daquele tribunal solene, marcando-a como uma pária, uma estranha no meu mundo de leis e ordem. Mas o que me quebrou por dentro não foi ver a roupa de presidiária, nem as algemas que prendiam seus pulsos sobre a madeira da amurada. Foi o momento em que ela levantou o rosto. Nossos olhares se cruzaram com a força de uma colisão frontal, e eu vi o exato momento em que o reconhecimento atingiu Thaís, transformando a expressão de resignação cansada em um choque absoluto e paralisante. Os olhos dela se arregalaram, e a boca se entreabriu levemente, como se ela quisesse gritar meu nome, mas a voz tivesse sido roubada pela crueldade daquela ironia do destino. Ela olhou diretamente para a câmera da minha alma, ignorando o juiz, o promotor e os guardas, focando apenas na mulher que estava sentada na cadeira mais alta, vestida de preto e poder. Eu vi mágoa naqueles olhos, vi surpresa, vi o reflexo do meu próprio pânico e vi uma pergunta silenciosa que pairava no ar entre nós duas. Como viemos parar aqui, em lados opostos dessa trincheira? O promotor pigarreou, impaciente com a minha pausa prolongada, e o som me trouxe de volta à realidade com um solavanco doloroso, lembrando-me de onde eu estava e do papel que eu precisava desempenhar naquele teatro absurdo. Eu era a juíza, a autoridade máxima, a encarnação da justiça cega, e ela era a ré, acusada de um crime que poderia mandá-la para trás das grades por anos. E o destino da mulher que eu amei estava literalmente nas minhas mãos trêmulas. Tentei falar, tentei seguir o roteiro, perguntar se ela confirmava seus dados pessoais, mas a minha voz falhou novamente, sufocada por uma onda de emoção que eu não sentia desde o dia em que meu pai me obrigou a entrar naquele carro e partir sem olhar para trás. Minhas mãos suavam frio, manchando o papel do processo, e eu percebi com terror que eu não conseguiria fazer aquilo. Eu não conseguiria julgá-la como se ela fosse apenas mais um número. O silêncio no tribunal tornou-se desconfortável, pesado, com os advogados trocando olhares confusos e a minha assessora se inclinando para frente, preocupada com a minha palidez repentina e com a falta de comando habitual. Eu precisava sair dali, precisava de ar, precisava fugir daquele olhar que me despia de toda a minha autoridade e me fazia sentir novamente como a adolescente vulnerável e apaixonada de décadas atrás. Meritíssima? O promotor chamou,
com um tom de questionamento que beirava a insolência, exigindo que a máquina da justiça voltasse a funcionar e esmagasse quem estivesse no caminho. Eu apertei o martelo de madeira com tanta força que meus dedos ficaram brancos, usando a dor física para tentar manter a lucidez em meio ao torvelinho emocional que ameaçava me derrubar daquela cadeira. Está suspensa a sessão, anunciei abruptamente, minha voz saindo mais alta e autoritária do que eu esperava, cortando o ar como uma lâmina afiada e surpreendendo a todos no recinto. Recesso de 30 minutos por motivos de saúde, completei, inventando a primeira desculpa que me veio à mente, enquanto me levantava apressada, recolhendo a pasta com o nome dela como se fosse um tesouro ou uma bomba relógio. Não esperei pela reação do plenário. Não olhei para o promotor indignado. Apenas virei as costas e caminhei em direção à porta lateral do meu gabinete, sentindo o olhar de Thaís queimando as minhas costas a cada passo. Eu havia quebrado o protocolo, quebrado a rotina e, muito provavelmente, começado a quebrar a minha própria carreira. Mas naquele momento, a única lei que importava era a necessidade desesperada de entender como o amor da minha vida havia se tornado a minha prisioneira. Fechei a porta do meu gabinete e encostei as costas na madeira fria, deslizando lentamente até o chão, enquanto tentava controlar a respiração que falhava nos meus pulmões. O cheiro de cera e ar-condicionado daquele tribunal desapareceu instantaneamente, substituído por uma brisa fantasma carregada de maresia e protetor solar que invadiu as minhas narinas com a força de um furacão. Fechei os olhos e, de repente, eu não tinha mais 48 anos e não carregava o peso da lei nos ombros. Eu tinha apenas 15 anos e usava um short jeans desfiado e uma camiseta branca manchada de picolé de uva. Minha mente viajou 33 anos para trás, para aquele verão abafado em Ubatuba, o último verão em que eu fui verdadeiramente dona do meu próprio destino, antes de me tornar prisioneira das expectativas alheias. Lembro-me de como o sol batia impiedoso na varanda da casa de praia dos meus pais. Uma construção imponente e branca que parecia deslocada no meio da vegetação nativa, exatamente como a nossa família se sentia em relação aos moradores locais. Enquanto meu pai passava as tardes trancado no escritório revisando contratos e minha mãe se ocupava em manter a ordem doméstica perfeita mesmo nas férias, eu vivia uma vida secreta e eletrizante da porta para fora. Aquele ano de 1993 tinha um gosto diferente. Um sabor de rebeldia que eu experimentava pela primeira vez ao pular o muro baixo dos fundos, enquanto todos dormiam à sesta da tarde. O asfalto quente queimava a sola dos meus pés descalços, mas a dor era irrelevante comparada à sensação embriagante de liberdade que corria nas minhas veias juvenis. Foi em uma dessas fugas vespertinas que eu a vi pela primeira vez. Não como a Red uniforme laranja que vi hoje, mas como a menina selvagem que vendia artesanato na orla da praia. Thaís tinha a pele dourada de quem vivia sob o sol e os cabelos escuros e cacheados que dançavam com o vento. Uma imagem que parecia capturar toda a energia vibrante que faltava na minha vida pálida e regrada. Ela estava sentada na mureta, rindo alto com um grupo de pescadores, e aquele som rouco e genuíno me atraiu como o canto de uma sereia atrai um marinheiro perdido em águas calmas. Eu me aproximei timidamente, segurando minhas sandálias nas mãos, sentindo-me uma intrusa naquele mundo de cores vivas e risos soltos. Mas ela me olhou, e ao invés de me afastar, abriu um sorriso que desmontou todas as minhas defesas. Você tem cara de quem nunca quebrou uma regra na vida, garota da casa grande, ela disse, com aquele sotaque caiçara arrastado que eu achava a coisa mais linda do mundo, desafiando-me com um brilho divertido nos olhos castanhos. Eu deveria ter ficado ofendida. Deveria ter virado as costas e voltado para a segurança dos meus livros e do ar-condicionado. Mas, em vez disso, senti uma vontade incontrolável de provar que ela estava errada. Sentei-me ao lado dela na mureta quente, sentindo o calor do braço dela irradiar para o meu, e respondi qualquer bobagem gaguejante que a fez rir ainda mais, selando ali um pacto silencioso de cumplicidade. Naquela tarde, eu não comprei nenhuma pulseira de conchas, mas entreguei a ela, sem saber, a chave mestra de todas as portas que eu mantinha trancadas dentro de mim.
Os dias seguintes se transformaram em um borrão de felicidade clandestina, onde cada minuto longe da vigilância dos meus pais era uma pequena vitória contra o sistema que tentava me moldar. Eu mentia dizendo que ia caminhar para fazer exercícios, mas corria para o nosso ponto de encontro secreto, uma prainha deserta cercada por pedras onde o mar batia com força e o mundo lá fora deixava de existir. Thaís me ensinou a ver a beleza nas coisas simples que a minha educação elitista me ensinou a ignorar. O desenho das nuvens antes da tempestade, o gosto doce da pitanga roubada no pé e a sensação da areia molhada colando na pele. Com ela, eu não precisava ser a aluna nota 10 ou a filha perfeita. Eu podia ser apenas Anita, uma menina cheia de dúvidas e sonhos que ainda não haviam sido esmagados. Lembro-me vividamente da textura das mãos dela, ásperas pelo trabalho manual, mas capazes de uma delicadeza que eu nunca havia sentido antes, quando ela tirava o cabelo do meu rosto para ver melhor os meus olhos. Seus olhos são tristes, Anita, ela me disse uma vez, enquanto o sol se punha tingindo o céu de roxo e laranja. Parece que você já nasceu com saudade de alguma coisa que nunca viveu. Aquela frase me atravessou como uma lança, porque era a mais pura verdade. Eu sentia saudade da vida que ela tinha, da liberdade de não ter um futuro pré-programado, de poder simplesmente ser. Naquele momento, deitadas na areia fria do final de tarde, eu entendi que não queria apenas a amizade dela. Eu queria absorver a essência dela. Queria que aquela força vital fizesse parte de mim para sempre. A atração cresceu de forma lenta e avassaladora, como a maré que sobe sem que a gente perceba até que a água já esteja na cintura, impossibilitando qualquer tentativa de recuo seguro. Começamos com toques acidentais de ombros e joelhos, olhares que duravam segundos a mais do que o socialmente aceitável e silêncios carregados de uma tensão elétrica que fazia meu estômago dar voltas. Eu não sabia nomear aquilo na época. Não tinha referências em casa nem na escola para o que acontecia quando duas garotas sentiam o coração disparar uma pela outra, mas eu sabia que era a coisa mais certa que eu já tinha sentido. O medo de ser descoberta andava de mãos dadas com o desejo, criando uma adrenalina viciante que me fazia contar os segundos para vê-la novamente. Houve uma tarde específica, sob a chuva de verão que caía morna e pesada, em que corremos para nos abrigar em uma gruta pequena nas pedras, rindo e encharcadas até os ossos. O espaço era apertado, obrigando nossos corpos a ficarem colados, e o cheiro de chuva misturado com o cheiro natural da pele dela embriagou meus sentidos de uma forma que nenhum perfume caro jamais conseguiu. Ficamos paradas ali, ouvindo o som da água batendo nas rochas. E a risada dela foi morrendo aos poucos, substituída por uma respiração ofegante que espelhava a minha. Ela tocou meu rosto com as mãos molhadas, traçando o contorno da minha mandíbula com o polegar, e o mundo inteiro se resumiu àquele centímetro de pele onde ela me tocava. Eu acho que gosto de você mais do que deveria, ela sussurrou, a voz quase inaudível sob o barulho da chuva, confessando o crime que nós duas estávamos cometendo contra as regras não escritas da sociedade. Meu coração parecia querer sair pela boca, batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela podia sentir a vibração contra o peito dela. Eu não respondi com palavras, porque a linguagem verbal parecia insuficiente e pobre para descrever a imensidão do que eu sentia explodindo no meu peito. Apenas fechei os olhos e inclinei meu rosto em direção ao dela, rendendo-me completamente à gravidade daquele sentimento proibido que, pela primeira vez, me fazia sentir viva. O primeiro beijo não foi técnico nem perfeito como nos filmes. Foi urgente, salgado, desajeitado e absolutamente transformador, como se um raio tivesse caído exatamente sobre nós duas. Lábios frios pela chuva encontraram lábios quentes de desejo, e naquele instante, todas as leis da física e da moral que meu pai tanto prezava deixaram de fazer sentido. Eu senti o gosto da liberdade na boca dela, o gosto de um futuro onde eu não precisava ser juíza, onde eu não precisava ser a melhor, onde eu só precisava ser dela. Nossas mãos se entrelaçaram com força, dedos apertando dedos, como se estivéssemos tentando nos fundir em uma só pessoa para que nada no mundo pudesse nos separar. Aquele verão foi o nosso pequeno infinito, um parêntese no tempo onde fomos rainhas de um reino feito de areia e segredos,
governando sob a lei única do amor adolescente. Nós juramos, com a ingenuidade típica dos 15 anos, que nada mudaria, que enfrentaríamos o mundo juntas e que eu daria um jeito de não voltar para a capital no final das férias. Eu acreditei naquelas promessas. Acreditei que o nosso amor era um escudo impenetrável que nos protegeria da realidade dura e cinzenta dos adultos. Eu não sabia, no entanto, que a felicidade clandestina tem prazo de validade curto e que o destino, muitas vezes vestido com a roupa da autoridade paterna, já estava afiando a guilhotina para cortar nossos sonhos pela raiz. Agora, sentada no chão do meu gabinete luxuoso, com as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto e molhando a gola da minha camisa de seda, eu percebo a crueldade daquele momento. A menina que eu fui morreu naquele verão, assassinada pela dor da separação, e a mulher que eu me tornei foi construída sobre os escombros daquela paixão interrompida. O cheiro do mar se dissipou, trazendo de volta o cheiro estéril do tribunal, mas a lembrança do toque de Thaís permaneceu queimando na minha pele como uma marca de ferro em brasa. Eu precisava me levantar, precisava voltar para aquela sala e encará-la. Mas como eu poderia julgar a mulher que me ensinou a única verdade que realmente importava na vida? A felicidade clandestina é como uma bolha de sabão, linda, iridescente e tragicamente frágil, destinada a estourar ao primeiro contato com a realidade áspera do mundo adulto. Nossa bolha estourou numa tarde de domingo, quando o céu estava carregado de nuvens cinzentas que anunciavam o fim do verão e o retorno iminente às aulas e à rotina sufocante da capital. Estávamos nos fundos da casa de hóspedes, um lugar que julgávamos ser invisível aos olhos vigilantes da minha família, trocando promessas sussurradas e carícias tímidas que pareciam conter toda a urgência do universo. Eu estava com a cabeça no colo de Thaís, sentindo os dedos dela pentearem meus cabelos, quando a sombra do meu pai se projetou sobre nós, longa e ameaçadora, eclipsando o pouco de sol que ainda restava naquele dia fatídico. Não houve gritos histéricos ou cenas de novela mexicana, pois meu pai era um homem que desprezava o descontrole emocional tanto quanto desprezava a desobediência. O silêncio que se seguiu à descoberta foi pior do que qualquer bofetada. Um vácuo de som, onde eu podia ouvir apenas o barulho ensurdecedor do meu próprio medo pulsando nas têmporas. Ele estava parado ali, com as mãos nos bolsos da calça de linho impecável, olhando para nós não como um pai olha para uma filha, mas como um juiz olha para um erro processual grosseiro que precisa ser corrigido imediatamente. Eu me levantei num pulo, trêmula e desajeitada, tentando proteger Thaís com o meu corpo magro de adolescente, uma tentativa inútil e patética de enfrentar a autoridade suprema daquela casa. "Entre, Anita", ele disse, com uma voz baixa e controlada, que cortou o ar como um bisturi, sem nem sequer dirigir o olhar para a menina que estava ao meu lado, como se ela fosse indigna até mesmo da sua raiva. Thaís se levantou, limpando a areia da roupa simples com dignidade, e sustentou o olhar dele por um segundo, um ato de bravura que eu jamais esqueceria e que selou o destino dela aos olhos preconceituosos dele. "O senhor não entende", eu tentei argumentar, minha voz embargada pelo choro que já começava a subir pela garganta, mas ele levantou uma mão espalmada, silenciando-me com um gesto autoritário que eu conhecia bem demais. Aquele gesto significava que o veredito já havia sido dado e que não cabia recurso àquela corte doméstica. Ele se virou para Thaís finalmente, com um desprezo gelado que fez meu estômago revirar, e proferiu as palavras que doeram mais do que qualquer agressão física poderia doer. "Você vai sair pelo portão dos fundos agora e nunca mais vai cruzar o caminho da minha filha", ele sentenciou, tratando-a como uma praga que precisava ser extirpada do jardim perfeito da nossa família. "Gente como você não se mistura com gente como nós. E se você tiver amor à sua própria vida, vai entender o seu lugar." Thaís não baixou a cabeça, mas vi seus olhos marejarem, ferida não pela ameaça, mas pela humilhação de ser reduzida a um tipo de gente na frente da pessoa que ela amava. Ela olhou para mim uma última vez, um pedido mudo de desculpas, e saiu correndo, levando com ela a minha alegria e deixando para trás um buraco no meu peito que nunca mais fechou. Fui arrastada para dentro da casa principal,
onde minha mãe aguardava na sala de estar, pálida e silenciosa, cúmplice daquela tirania pelo simples fato de não ter coragem de se opor. Meu pai não discutiu, não perguntou o que eu sentia, não quis saber se eu estava apaixonada. Ele apenas ditou as novas regras da minha existência, com a frieza de quem lê um contrato. Você vai fazer as malas agora, ele ordenou, caminhando de um lado para o outro, como um general traçando estratégias de guerra. Nós voltamos para São Paulo hoje à noite. Você vai mudar de escola, vai se concentrar nos estudos e vai esquecer essa aventura ridícula com aquela empregadinha. Cada palavra dele era uma sentença de prisão perpétua para a menina livre que eu tinha sido naquelas semanas, matando-a lentamente, asfixiando seus sonhos e seus desejos. Subi as escadas soluçando, sentindo como se minhas pernas pesassem toneladas, e entrei no meu quarto, que de repente parecia uma cela de segurança máxima. Joguei minhas roupas na mala de qualquer jeito, misturando biquínis com livros escolares, enquanto tentava desesperadamente pensar em um jeito de avisar Thaís, de dizer a ela que aquilo não era o fim. Mas meu pai havia confiscado o telefone e trancado a porta da frente, cortando qualquer linha de comunicação com o mundo exterior e garantindo que o isolamento fosse total e absoluto. A viagem de volta para a capital foi um funeral em movimento, com o carro deslizando pelo asfalto escuro, enquanto a chuva começava a cair, lavando os vestígios do verão e das nossas pegadas na areia. Eu sentei no banco de trás, olhando pela janela embaçada, vendo a paisagem litorânea ficar para trás e ser substituída pelos prédios cinzentos e opressores da cidade grande. O silêncio dentro do veículo era absoluto, quebrado apenas pelo som monótono do limpador de para-brisa e pela respiração regular do meu pai, que dirigia com a tranquilidade de quem acabara de resolver um problema administrativo incômodo. Eu prometi a mim mesma, naquela estrada escura, que nunca mais permitiria que alguém tivesse tanto poder sobre mim, a ponto de me destruir. Nem meu pai, nem o amor. Foi naquela noite que eu decidi, movida pelo ódio e pela dor, que eu seria exatamente o que ele queria que eu fosse, mas não por obediência, e sim por autodefesa. Eu me tornaria a melhor aluna, a melhor advogada, a juíza mais implacável, porque se eu tivesse o martelo na mão, ninguém nunca mais poderia me julgar ou me sentenciar à infelicidade. Enterrei a Anita apaixonada e vibrante em algum lugar profundo da minha alma, cobrindo-a com camadas de livros de direito, becas e diplomas, construindo a armadura impenetrável que usei todos os dias pelos 33 anos seguintes. Eu me tornei a filha perfeita, o orgulho da família, a excelentíssima, mas por dentro eu era apenas uma sobrevivente traumatizada, vivendo no piloto automático. A lembrança daquela separação forçada sempre me assombrou, mas eu nunca imaginei que a vida, com seu senso de humor sádico, nos colocaria frente a frente novamente em uma inversão de papéis tão cruel. Naquele tempo, meu pai era o juiz, e nós éramos as réus culpadas por amar. Hoje, eu sou a juíza, e Thaís é a ré. Mas as correntes invisíveis que nos prendem continuam as mesmas. Abri os olhos no meu gabinete, sentindo o rosto molhado e o coração disparado, e percebi que a menina que eu matei dentro de mim estava gritando, batendo nas paredes do meu peito, exigindo justiça. Eu não podia mudar o passado. Não podia apagar a humilhação daquele domingo de 1993. Mas eu tinha o poder, agora, de escrever um final diferente para essa história. Levantei-me do chão, limpei as lágrimas com as costas das mãos e caminhei até o espelho do banheiro privativo, encarando meu reflexo devastado sob a luz branca e impiedosa. A maquiagem estava levemente borrada, mas o que me assustou foi o fogo que eu vi nos meus próprios olhos, um brilho de rebeldia que eu não via desde os 15 anos. Eu lavei o rosto com água gelada, recompondo a máscara da magistrada, mas sabendo que ela já não estava tão colada à minha pele como antes. Eu precisava voltar para aquele tribunal, precisava encarar o promotor, a plateia e, principalmente, precisava encarar Thaís, não como a juíza imparcial que prometi ser, mas como a mulher que nunca deixou de amá-la. O relógio na parede indicava que os 30 minutos de recesso haviam acabado e minha assessora bateu na porta, hesitante,
perguntando se eu já estava em condições de retomar a sessão. Respirei fundo. Ajeitei a toga sobre os ombros, sentindo o peso dela de uma forma diferente agora. Não era mais uma armadura. Era um disfarce que eu usaria para implodir o sistema por dentro se fosse necessário. Estou pronta, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava, embora minhas mãos ainda tremessem levemente ao pegar a pasta do processo. Eu ia voltar para aquela arena, mas dessa vez, eu não seria a filha obediente que aceita a sentença em silêncio. Dessa vez, eu seria a juíza do meu próprio destino. Abri a porta do gabinete e caminhei de volta para o corredor que levava ao plenário, sentindo cada passo ecoar como um tambor de guerra. O destino havia me dado uma segunda chance, disfarçada de coincidência trágica, e eu sabia que aquele julgamento não decidiria apenas a liberdade de Thaís, mas também a minha própria salvação. Eu não sabia ainda como iria salvá-la sem destruir minha carreira. Não sabia o que as evidências diriam, mas uma certeza queimava no meu peito enquanto eu colocava a mão na maçaneta da porta do tribunal. Eu não deixaria ninguém separá-la de mim novamente. O ar dentro do tribunal parecia ter se solidificado durante a minha ausência, tornando-se uma massa densa e irrespirável que pressionava o peito de todos os presentes. Quando retornei à minha cadeira elevada, tentando sustentar a postura inabalável de uma magistrada experiente, percebi que o silêncio da plateia não era apenas de respeito, mas de uma curiosidade mórbida, como se eles pudessem farejar a tensão elétrica que emanava da minha pele. O promotor batucava os dedos na mesa de madeira envernizada, impaciente com a interrupção do seu espetáculo punitivo, enquanto o defensor público folheava papéis com um desinteresse burocrático que me causou náuseas. Eu me sentei devagar, arrumando as dobras da minha toga preta como quem arruma as cortinas de um palco antes da tragédia começar, e respirei fundo, buscando nas minhas entranhas a frieza que eu precisava para continuar. Lá embaixo, isolada no cercadinho dos réus como um animal em exposição, Thaís permanecia imóvel, com as mãos algemadas repousando sobre o colo coberto pelo tecido grosseiro do uniforme laranja. Ela não olhou para mim imediatamente quando entrei. Manteve a cabeça baixa, fitando o chão de madeira gasta, numa postura de submissão que fez meu coração doer fisicamente, pois aquela não era a mulher altiva que me desafiava com o olhar na praia de Ubatuba. Ver a mulher que eu amei, aquela que um dia correu livre comigo sob a chuva de verão, agora acorrentada e marcada pelo estigma do sistema prisional, foi como receber um soco no estômago que me tirou o ar novamente. Eu queria descer daquele estrado, queria arrancar aquelas algemas e pedir perdão por ter sido covarde 33 anos atrás, mas eu estava presa ao meu papel, amarrada pelas cordas invisíveis da liturgia jurídica. "Podemos prosseguir, meritíssima." A voz anasalada do promotor cortou o meu devaneio, trazendo-me de volta para a crueldade do momento presente, onde eu não era Anita, mas sim a excelência que detinha o poder de destruir ou salvar vidas com uma assinatura. Limpei a garganta, ignorando o tremor leve que persistia nas minhas mãos, e fiz um sinal afirmativo, autorizando o reinício daquele ritual de degradação humana travestido de justiça. "Tragam a ré para o interrogatório", ordenei, e minha voz soou estranhamente metálica nos alto-falantes, ecoando pelo salão vasto e frio, batendo nas paredes revestidas de madeira escura que absorviam os suspiros dos condenados há décadas. Thaís se levantou lentamente ao comando do guarda, e foi nesse instante, sob a luz impiedosa dos refletores do tribunal, que ela finalmente levantou o rosto e me encarou de verdade, sem a proteção da distância ou do choque inicial. Eu vi o momento exato em que a ficha caiu. Vi a cor drenar do rosto dela, deixando-a pálida sob a luz artificial, enquanto seus olhos castanhos se arregalavam em incredulidade. Não era apenas medo o que eu via ali. Era vergonha. Uma vergonha profunda e dolorosa de ser vista por mim naquela situação degradante, como se o uniforme de presidiária queimasse a pele dela diante da minha toga de seda. Ela abriu a boca levemente, talvez para sussurrar meu nome, mas fechou-a em seguida, engolindo as palavras junto com o orgulho ferido.
e sustentou meu olhar com uma dignidade triste que me desmontou por dentro. A senhora é acusada de furto qualificado e abuso de confiança. Comecei a ler a denúncia, forçando cada palavra a sair da minha boca, sentindo como se eu estivesse cuspindo vidro moído. Consta nos autos que a ré, aproveitando-se da função de governanta na residência da família Alencar, subtraiu um colar de pérolas e safiras avaliado em R$80.000. Ler aquela acusação em voz alta parecia surreal, uma piada de mau gosto do universo, porque eu conhecia a índole de Thaís. Eu sabia que a menina que dividia o pouco que tinha com os outros jamais tocaria em algo que não fosse seu. Olhei para ela por cima dos óculos de leitura, buscando algum sinal de negação, algum gesto de revolta. Mas ela permanecia estática, como uma estátua de resignação esculpida pela dureza da vida. "Qual é o seu nome completo?" perguntei, seguindo o protocolo ridículo que exigia que ela se identificasse, mesmo que o nome dela estivesse tatuado na minha memória afetiva desde 1993. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tudo o que não podia ser dito naquele ambiente formal, até que ela respondeu: "Thaís de Oliveira." A voz dela soou rouca, cansada, marcada pelo tempo e pelo cigarro barato, tão diferente da voz cristalina e cheia de riso que eu guardava nas minhas lembranças de adolescente. Ouvir aquela voz quebrada foi a prova definitiva de que o tempo não perdoa, de que a vida tinha sido dura com ela enquanto eu estava protegida na minha bolha de privilégios e ar-condicionado. "A senhora tem 48 anos, é solteira e trabalha como governanta, correto?" Continuei, sentindo-me uma inquisidora cruel, revirando a vida dela diante de uma plateia de estranhos que a julgavam pela aparência humilde. "Sim, senhora," ela respondeu, e o tratamento formal, senhora, saindo da boca da mulher que já beijou cada centímetro do meu rosto, soou como uma ofensa, uma barreira intransponível que ela erguia entre nós duas. Eu queria gritar para que ela parasse, para que me chamasse de Anita, para que me xingasse por ter ido embora, qualquer coisa que fosse real, e não aquela encenação burocrática e fria. O promotor se levantou, ajeitando a gravata com arrogância, pronto para destilar seu veneno contra a mulher indefesa que ousava ocupar o banco dos réus. "A ré confirma que tinha acesso irrestrito ao cofre da patroa? Confirma que a joia desapareceu no seu turno?" Ele disparou as perguntas como tiros, buscando encurralá-la, buscando a humilhação pública que parecia lhe dar prazer. Thaís não olhou para ele. Ela manteve os olhos fixos nos meus, como se eu fosse a única pessoa na sala, como se estivéssemos sozinhas naquele praia deserta novamente, e não num tribunal hostil em São Paulo. "Eu tinha a chave," ela disse simplesmente, sem tentar se defender, sem tentar explicar as nuances que certamente existiam naquela história mal contada. "E a senhora confessa a autoria do crime?" Perguntei finalmente, a pergunta mais difícil que já fiz em toda a minha carreira, sentindo meu coração parar enquanto aguardava a resposta que definiria o futuro dela e o meu. O tribunal prendeu a respiração, o ar-condicionado zumbia baixo, e eu vi uma lágrima solitária escorrer pelo rosto de Thaís, brilhando sob a luz fria antes de cair sobre o uniforme laranja. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo, como se estivesse rezando ou desistindo, e então me entregou a mentira mais dolorosa que eu já ouvi. "Sim, excelência," ela disse, a voz trêmula mas audível, assumindo uma culpa que não parecia lhe pertencer, carregando um fardo que curvava seus ombros cansados. "Eu roubei o colar. Eu sou culpada." O promotor sorriu triunfante, sentando-se como quem acaba de ganhar um troféu fácil, mas eu não vi culpa nos olhos dela. Eu vi sacrifício. Eu conhecia o olhar de um criminoso. Eu lidei com eles por 20 anos, e o que eu via nos olhos de Thaís não era malícia nem ganância. Era o desespero silencioso de quem se joga na frente de um trem para salvar outra pessoa. Minha intuição de juíza, afiada por anos de prática, gritava que havia algo errado, que aquela confissão era frágil demais, conveniente demais para os patrões ricos que a acusavam. Mas a minha intuição de mulher, aquela que ainda amava a menina da praia, gritava ainda mais alto, dizendo que Thaís estava se protegendo de algo muito pior do que a prisão, ou protegendo alguém que ela amava mais do que a própria liberdade.
Eu olhei para as mãos dela, calejadas e trêmulas, apertando a madeira do banco dos réus, e senti uma onda de revolta subir pelo meu sangue, aquecendo a frieza habitual das minhas veias. Eu não podia aceitar aquela confissão. Não podia bater o martelo e selar o destino dela com base em uma mentira nobre. A sessão está suspensa novamente, declarei, ignorando o burburinho de protesto que explodiu no salão, e o olhar chocado do promotor diante da minha conduta errática e inédita. A ré será conduzida à carceragem do tribunal. Eu preciso verificar um detalhe processual antes de proferir a sentença. Eu sabia que estava caminhando sobre o fio da navalha. Sabia que estava arriscando minha carreira e minha reputação ao intervir daquela forma. Mas a lógica jurídica tinha perdido o sentido diante da verdade emocional que pulsava entre nós. Levantei-me abruptamente, sentindo a tontura da adrenalina, e olhei para Thaís uma última vez antes de sair, enviando-lhe uma mensagem silenciosa com os olhos. Eu não vou deixar você cair. Eu precisava vê-la sem as algemas, sem o público, sem o promotor. Eu precisava olhar no fundo daqueles olhos castanhos e descobrir a verdade, mesmo que para isso eu tivesse que descer do meu pedestal e quebrar todas as regras que jurei defender. Caminhei em direção à saída privativa, decidida a fazer a visita que mudaria tudo, decidida a cruzar a linha que separava a juíza da cúmplice. Descer do 20º andar até o subsolo do fórum foi como descer do céu diretamente para o inferno. Uma transição física e sensorial que revirou meu estômago muito mais do que a velocidade do elevador privativo. À medida que os números dos andares diminuíam no painel luminoso, o ar-condicionado silencioso e perfumado do meu gabinete dava lugar a uma ventilação pesada e barulhenta, carregada com o cheiro inconfundível de creolina, umidade e desespero humano. Quando as portas de aço se abriram na carceragem, fui recebida por um guarda corpulento, que arregalou os olhos ao ver a excelentíssima juíza ali, no território das sombras, onde a lei costuma chegar apenas em forma de papel timbrado e sentenças frias. Ele gaguejou, perguntando se eu precisava de escolta ou se havia algum erro, mas eu dispensei qualquer protocolo com um gesto seco da mão, exigindo que me levasse imediatamente até a cela de isolamento onde Thaís aguardava. Caminhei pelo corredor estreito de concreto, ouvindo o som dos meus saltos finos ecoar de forma agressiva naquele ambiente hostil. Um lembrete sonoro da distância abismal que agora existia entre nós duas. As celas ao redor estavam repletas de vozes, lamentos e olhares curiosos que me seguiam pelas grades, mas eu mantive o foco fixo na porta de ferro no final do corredor, sentindo meu coração bater na garganta como se eu fosse a ré e não a magistrada. Eu estava quebrando dezenas de normas administrativas ao estar ali sem a presença dos advogados, arriscando uma sindicância que poderia manchar minha carreira imaculada. Mas a necessidade visceral de olhar nos olhos dela sem a plateia do tribunal era maior do que qualquer medo racional. O guarda parou diante da cela 3, destrancou a porta pesada com um molho de chaves barulhento e se afastou a contragosto, deixando-me a sós com o fantasma do meu passado. Ela estava sentada na cama de concreto, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto escondido entre as mãos. Uma imagem de derrota que contrastava violentamente com a altivez que ela sempre teve, mesmo sendo pobre. Quando a porta se fechou atrás de mim, isolando o som do corredor, ela levantou a cabeça devagar, e o olhar que me lançou foi tão cortante que eu quase recuei fisicamente. Não havia gratidão pela visita, não havia ternura, havia apenas um cinismo amargo e uma defesa armada, como se ela esperasse que eu fosse desferir o golpe final. O uniforme laranja dela parecia ainda mais vibrante e humilhante naquele cubículo cinza, enquanto minha toga preta parecia uma fantasia ridícula de poder que não servia para nada diante da dor real que ela emanava. "Veio ver o animal no zoológico, meritíssima?" ela perguntou, e a voz dela gotejava ironia, usando o título formal como uma arma para me ferir, para marcar o território e deixar claro que não éramos iguais. Ou veio conferir se a sua sentença já começou a fazer efeito antes mesmo de bater o martelo? Ela continuou, levantando-se e caminhando até a grade que nos separava, ficando a poucos centímetros do meu rosto. Eu senti o cheiro dela, uma mistura de sabonete barato e suor frio. Mas por baixo daquilo, ainda existia o cheiro da Thaís. Aquele cheiro de pele e mar
que minha memória olfativa guardou por 33 anos como um segredo precioso. Eu vim porque eu sei que você mentiu lá em cima, Thaís. Respondi, minha voz saindo mais baixa e trêmula do que eu gostaria, despindo-me da autoridade de juíza e falando como a mulher que a conhecia melhor do que ninguém. Eu conheço você. Eu sei que você jamais roubaria nada de ninguém, muito menos de uma patroa. Por que você confessou um crime que não cometeu? Insisti, segurando as barras frias da cela com as mãos nuas, ignorando a sujeira e a ferrugem, desesperada para arrancar a verdade dela. Ela soltou uma risada seca e sem humor, balançando a cabeça como se estivesse decepcionada com a minha ingenuidade, como se eu fosse uma criança rica que não entende como o mundo real funciona. Você acha que me conhece? Ela retrucou, estreitando os olhos castanhos que agora pareciam mais escuros e opacos. Você conheceu uma menina de 15 anos num verão qualquer, Anita. Aquela menina morreu no dia em que o seu pai enxotou ela como se fosse um cachorro sarnento. A mulher que está na sua frente é uma desconhecida para você. As palavras dela doeram porque eram verdadeiras. Eu não sabia quem ela tinha se tornado. Não sabia quantas surras a vida tinha lhe dado enquanto eu estudava em faculdades de elite e viajava para congressos na Europa. O abismo social que meu pai cavou entre nós agora era um cânion intransponível, e eu estava na borda segura, enquanto ela estava lá embaixo, nas pedras. Eu nunca esqueci você, confessei, deixando a frase sair num sussurro, uma admissão de fraqueza que eu jamais faria em qualquer outra circunstância. Eu pensei em você todos os dias. Eu não queria ter ido embora, Thaís. Eu fui obrigada. Tentei me justificar, mas ela me cortou com um gesto impaciente, recusando-se a aceitar minhas desculpas tardias. Para ela, o meu silêncio de 3 décadas era imperdoável, e o fato de eu aparecer agora, vestida de poder e julgamento, era a ironia suprema. Não venha com essa história de amor adolescente agora, Anita. Olha para você. Ela apontou para a minha roupa, para as pérolas discretas nas minhas orelhas, para a minha postura ereta. Você é igualzinha a ele agora. Você é a lei. Você é o sistema que esmaga gente como eu. Não tente aliviar a sua consciência pesada fingindo que se importa comigo. Se você quer ajudar, volte para a sua sala com o ar-condicionado, bata o martelo e me mande para o presídio logo. Pelo menos lá, eu não preciso olhar para a cara da mulher que me abandonou. A mágoa na voz dela era palpável, densa, acumulada por anos de rejeição e solidão. E eu percebi que reconquistar a confiança dela seria muito mais difícil do que ganhar qualquer processo judicial. Eu não sou igual a ele, rebati, sentindo uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto, manchando a maquiagem impecável que era minha máscara diária. E eu não vou condenar você por um crime que não fez, nem que isso me custe a minha toga. Eu vi os seus olhos quando você confessou. Você está protegendo alguém, Thaís. Quem é? Perguntei, aproximando meu rosto da grade, tentando encontrar uma brecha na armadura dela. Ela recuou um passo, surpresa com a minha insistência, e por um breve segundo, vi a máscara de Durona vacilar, revelando a mulher cansada e amedrontada que existia por baixo. O silêncio se instalou entre nós, pesado e carregado de eletricidade estática, quebrado apenas pelo gotejar de uma torneira distante e pelas batidas descompassadas do meu próprio coração. Ela olhou para as minhas mãos, segurando as grades, mãos de pianista que nunca pegaram no pesado, e depois olhou para as dela, calejadas e ásperas, e suspirou profundamente, como se estivesse exausta de lutar sozinha contra o mundo inteiro. Por que você não me deixa em paz? Ela perguntou, a voz saindo agora num tom mais baixo, quase uma súplica perdendo a agressividade inicial. Você já tem a sua vida perfeita, Anita. Deixa eu pagar pelo que eu fiz e acabar logo com isso. Porque a minha vida não é perfeita, respondi com sinceridade brutal, encarando-a nos olhos. A minha vida é uma mentira bem decorada, Thaís. A única coisa verdadeira que eu vivi foi aquele verão com você. E eu não vou deixar você apodrecer numa cadeia por uma nobreza mal direcionada. Eu vi uma dúvida cruzar o olhar dela, uma pequena chama de esperança que ela tentou apagar rapidamente,
com medo de se queimar de novo. Ela mordeu o lábio inferior, um gesto que ela fazia aos 15 anos quando estava nervosa. E aquele detalhe minúsculo me deu a certeza de que ela ainda estava lá, em algum lugar. Antes que ela pudesse me expulsar novamente, ouvi passos pesados no corredor. O guarda estava voltando, ou talvez o promotor tivesse descoberto minha fuga e enviado alguém para me buscar. Eu vou descobrir a verdade, prometi a ela, soltando as grades a contragosto, mas mantendo o contato visual até o último segundo. E eu vou tirar você daqui, Thaís. Isso não é uma sentença, é uma promessa. Ela não respondeu, mas também não desviou o olhar, e enquanto eu me virava para enfrentar a realidade lá fora, senti que a primeira pedra do muro entre nós havia sido removida, revelando o início de um caminho perigoso e sem volta. Eu já estava com a mão na maçaneta fria da porta de ferro, pronta para sair e iniciar minha guerra solitária, quando ouvi a voz dela me chamar de volta, não com raiva dessa vez, mas com um tom de urgência sufocada. "Espera", ela disse, e o som daquela palavra simples foi o suficiente para me fazer girar nos calcanhares e voltar para a grade como se um ímã invisível me puxasse. Thaís estava em pé, com as mãos agarradas às barras, os nós dos dedos brancos pela força que ela exercia, e seus olhos estavam marejados, transbordando uma angústia que ela não conseguia mais conter atrás da máscara de ceticismo. Ela olhou para os lados, verificando se estávamos realmente sozinhas naquele corredor lúgubre, e então encostou a testa no metal frio, fechando os olhos como se estivesse reunindo coragem para pular de um precipício. "Você quer saber a verdade, Anita?" Ela sussurrou, e eu me aproximei o máximo que pude, sentindo a respiração dela misturar-se com a minha, ignorando completamente o cheiro azedo da prisão que nos cercava. Eu não roubei aquele colar. Eu trabalhei naquela casa por 5 anos, limpando o chão que eles pisavam, lavando as roupas íntimas de seda daquela mulher, e nunca peguei uma moeda sequer que caísse do bolso deles. A indignação na voz dela era genuína, vibrante, a voz de uma mulher honesta que teve sua integridade estraçalhada por quem tinha mais dinheiro e menos caráter. Eu balancei a cabeça afirmativamente, incentivando-a a continuar, sentindo meu coração apertar ao perceber o quanto ela havia sido humilhada para sobreviver. "Então por que confessar?" Perguntei, a dúvida jurídica lutando contra a minha compaixão, precisando entender a lógica por trás daquele suicídio social. Thaís abriu os olhos e me encarou com uma intensidade maternal que eu, que nunca fui mãe, mal conseguia compreender em sua totalidade. "Porque naquele dia, o meu filho estava comigo." Ela revelou, e a menção de um filho, um pedaço dela que eu desconhecia, foi como um choque elétrico que percorreu minha espinha. "O Lucas tem 18 anos, Anita. Ele foi me ajudar porque eu estava com dor nas costas, e a madame exigia que a prataria fosse polida para o jantar de gala. Ele só queria me ajudar a terminar o serviço mais cedo." Ela engoliu em seco, revivendo o trauma, e eu pude ver a cena se desenrolar nos olhos dela. O menino prestativo, a mãe cansada, a opulência da casa alheia. A patroa, Dona Vânia, deu falta do colar de safiras antes mesmo de a gente sair. Ela não procurou, ela não perguntou, ela simplesmente apontou o dedo para o único menino negro e pobre que estava dentro daquela mansão. A voz de Thaís tremeu, carregada de uma dor antiga, a dor de saber que para o mundo, a presunção de inocência é um luxo que não se aplica aos seus. Ela chamou a polícia na hora, e quando os policiais chegaram, eles não queriam investigar, eles queriam um culpado rápido para agradar a dona da casa. Senti um gosto amargo de bile na boca ao ouvir aquilo, reconhecendo o padrão de comportamento que eu via todos os dias nos inquéritos policiais, mas que sempre tratei com o distanciamento técnico de quem analisa papéis e não vidas. "Eles pressionaram o Lucas?" Perguntei, sentindo a raiva começar a ferver no meu sangue, uma raiva quente e perigosa contra o sistema que eu representava. Thaís assentiu, e uma lágrima grossa escorreu pelo rosto dela, caindo sobre o uniforme laranja. "Eles disseram que iam levar ele, que iam plantar droga na mochila dele se o colar não aparecesse."
Disseram que ele ia apodrecer na cadeia e sair de lá num caixão. Eu não podia deixar eles levarem meu menino, Anita, ela disse, a voz embargada pelo choro, olhando para mim como se implorasse para que eu entendesse a dimensão do seu sacrifício. O Lucas é um menino bom, está terminando o ensino médio, quer fazer faculdade. Se ele entrasse no sistema, a vida dele acabava. Então eu disse que fui eu. Eu disse que roubei, que vendi, que gastei o dinheiro. Eu assumi tudo para que eles deixassem ele ir embora. A confissão dela caiu sobre mim com o peso de uma bigorna, esmagando qualquer dúvida que eu ainda pudesse ter. Ela não era uma criminosa. Ela era uma mãe leoa que se jogou na frente das balas do preconceito para salvar a cria. Olhei para as mãos dela novamente, aquelas mãos que trabalharam duro a vida inteira e que agora estavam algemadas por um crime de amor, e senti uma vergonha profunda da minha toga, do meu martelo, de todo o aparato teatral que servia para oprimir gente como ela. E o colar? Perguntei, precisando de todos os detalhes para desmontar aquela farsa. A senhora Vânia perdeu, não foi? Ou deu para alguém? Thaís soltou um riso triste. Ela vive perdendo as coisas quando bebe. Eu tenho certeza que está em algum lugar daquele closet imenso. Ou ela deu para o amante e esqueceu. Mas para ela, é mais fácil culpar a empregada do que admitir a própria bagunça. A injustiça da situação era tão gritante que me dava náuseas. Uma mulher rica, descuidada e preconceituosa, contra uma mulher trabalhadora que só tinha a sua palavra e o seu amor de mãe. E no meio disso tudo, estava eu, a juíza que deveria ser o fiel da balança, mas que até agora tinha sido apenas mais uma engrenagem cega daquela máquina de moer gente. Onde está o Lucas agora? Perguntei, preocupada com o garoto que devia estar desesperado do lado de fora. Está na casa da minha vizinha, esperando, ela respondeu, e o medo nos olhos dela mudou de foco. Anita, por favor, se você tem algum poder de verdade, não deixa eles irem atrás dele. Promete para mim que o processo para em mim. Eu estendi a mão através das grades, ignorando a sujeira do metal, e toquei os dedos dela timidamente. A pele dela estava fria, mas ao contato com a minha, senti uma corrente elétrica que me trouxe de volta à vida, uma conexão que 33 anos não conseguiram apagar. Ninguém vai tocar no seu filho, Thaís, e ninguém vai tocar em você. Prometi, e dessa vez minha voz soou com a dureza do aço, não com a fragilidade de antes. Eu vou revirar aquela mansão se for preciso. Eu vou encontrar a prova de que você é inocente, nem que eu tenha que fazer isso com as minhas próprias mãos. Ela olhou para as nossas mãos unidas, o contraste da minha pele pálida e bem tratada contra a pele bronzeada e calejada dela, e por um momento, o cinismo desapareceu do rosto dela, dando lugar a algo que parecia gratidão, ou talvez uma memória do amor que fomos. Você sempre foi teimosa, ela murmurou, um leve sorriso surgindo no canto dos lábios. O primeiro sorriso verdadeiro que ela me dava desde aquele verão distante. Mas cuidado, Anita. Essa gente é poderosa. Eles não gostam de perder. Eles nunca enfrentaram uma juíza apaixonada. Pensei comigo mesma, mas guardei as palavras, preferindo transformá-las em ação. Soltei a mão dela devagar, sentindo a perda do contato físico como uma dor aguda, e me afastei da grade, sentindo-me transformada. Eu entrei naquela cela como uma magistrada confusa e estava saindo como uma mulher com uma missão sagrada. A lei dos homens dizia que ela era culpada porque era pobre. A minha lei dizia que ela era inocente porque era digna. Caminhei de volta pelo corredor, e o barulho dos meus saltos agora soava diferente. Não era mais o som da solidão. Era o som de uma marcha de guerra. Eu tinha um prazo curto, um promotor faminto por condenação esperando lá em cima, e uma sociedade inteira pronta para julgar a minha conduta. Mas eu tinha algo que eles não tinham. Eu sabia a verdade, e eu estava disposta a queimar minha carreira inteira para transformar essa verdade em liberdade. Apertei o botão do elevador, e enquanto subia de volta para o mundo dos vivos, comecei a traçar o plano que salvaria a vida dela, e finalmente,
daria sentido à minha. Voltar para o 20º andar foi como emergir de um mergulho profundo e perigoso, onde a pressão da água quase havia esmagado meus pulmões. O elevador subiu silencioso e rápido, me devolvendo ao mundo asséptico dos vencedores, mas a sujeira emocional daquela cela parecia ter ficado impregnada na minha pele, debaixo da toga, recusando-se a sair. Quando entrei no meu gabinete, minha assessora me olhou com uma expressão de pânico contido, segurando uma agenda eletrônica contra o peito como um escudo. Ela perguntou se eu precisava de um médico, se a pressão havia baixado, e eu menti com a facilidade assustadora que a carreira jurídica me ensinou, dizendo que foi apenas uma indisposição passageira causada pelo jejum. Dispensei-a para o almoço. Tranquei a porta com 2 voltas e finalmente pude desabar na minha cadeira de couro, sentindo o peso do mundo e da minha própria hipocrisia cair sobre mim. Diante de mim, sobre a mesa de madeira nobre, repousava a pasta marrom do processo de Thaís, um objeto inanimado que agora parecia pulsar com vida própria, irradiando calor e urgência. Antes daquela visita ao subsolo, aquilo era apenas o caso das 11 horas, um amontoado de folhas A4 com depoimentos burocráticos e carimbos oficiais que eu despacharia em 30 minutos. Agora cada página virada era um pedaço da carne dela. Cada linha digitada pelo escrivão da delegacia era um grito de socorro que eu quase ignorei. Tirei os óculos, esfreguei os olhos cansados e comecei a ler tudo novamente, não com os olhos da juíza que busca enquadrar o fato à norma, mas com os olhos da mulher que busca desesperadamente uma saída no labirinto que ela mesma ajudou a construir. O inquérito policial era um monumento à preguiça e ao preconceito de classe, redigido com a certeza arrogante de que ninguém questionaria a palavra de uma moradora dos jardins contra a de uma doméstica da periferia. Li o depoimento da patroa, Dona Vânia, e pude ouvir a voz dela através das palavras frias do papel. Uma narrativa cheia de indignação performática, onde ela se dizia traída pela funcionária de confiança. Ela afirmava categoricamente que o colar de safiras estava na penteadeira quando saiu para o banho, e que, ao retornar, a joia havia desaparecido magicamente, restando na casa apenas Thaís e um elemento estranho, referindo-se ao filho dela, Lucas. A forma como ela descrevia o rapaz, sem nem se dar ao trabalho de saber o nome dele, chamando-o apenas de o filho da empregada, fez meu estômago revirar de nojo. Analisei o relatório da perícia e percebi o que Thaís queria dizer com eles queriam um culpado rápido. Não havia fotos do local do suposto crime. Não havia levantamento de impressões digitais na penteadeira ou no cofre. Não havia sequer uma busca detalhada nos outros cômodos da mansão. A polícia civil havia chegado, ouvido a versão da mulher rica, e diante da ameaça de levar o garoto negro para a averiguação, aceitou a confissão da mãe desesperada como um presente dos céus. O caso foi encerrado na delegacia em menos de 2 horas, com a eficiência brutal que o sistema reserva para esmagar os pobres e poupar trabalho aos burocratas. Se eu fosse a Anita de ontem, eu teria olhado para aquela confissão assinada e dito: caso encerrado, reconfessa, pena base. Quantas Thaís eu já condenei ao longo de 20 anos por não ter a coragem de olhar além do papel? A culpa me atingiu como um soco físico, uma dor aguda no peito que não tinha nada a ver com cardiologia, mas tudo a ver com consciência. Eu era cúmplice daquela máquina de moer gente. Eu era a engrenagem final que dava o verniz de legalidade a uma injustiça social grotesca. Olhei para a minha estante de livros, repleta de clássicos do direito e tratados sobre a liberdade humana, e todos eles me pareceram piadas de mau gosto naquele momento. De que adiantava saber a teoria da justiça se, na prática, eu estava prestes a mandar para a prisão a mulher mais honesta que eu já conheci, apenas porque ela não tinha o sobrenome ou a conta bancária certa? Peguei uma caneta vermelha e comecei a circular as inconsistências do depoimento da patroa, buscando brechas técnicas que pudessem justificar a anulação do processo ou, no mínimo, a reabertura da instrução. Dona Vânia dizia que o colar sumiu entre as 18 e as 19 horas, mas no depoimento do porteiro do prédio, constava que Thaís e o filho saíram às 18h15. Havia um intervalo de 45 minutos, onde a casa ficou apenas com a proprietária, um detalhe crucial que o delegado esqueceu de investigar. Será que ela estava sozinha? Será que recebeu alguém?
Ou será que, em sua embriaguez habitual mencionada por Thaís, ela simplesmente guardou a joia em um lugar inusitado e esqueceu? A dúvida jurídica se transformou em uma obsessão investigativa. Eu precisava saber mais sobre essa Vânia. Precisava entender quem era a mulher que tinha o poder de destruir a vida do meu amor com um estalar de dedos. Liguei meu computador e digitei o nome dela nas redes sociais, violando a ética que recomenda o distanciamento do magistrado. Mas a ética já tinha ido para o lixo no momento em que toquei a mão de Thaís na cela. O perfil da vítima era um catálogo de futilidades. Fotos em iates, taças de champanhe, festas exclusivas e legendas sobre gratidão e boas energias. E lá, em uma foto postada 2 semanas antes do suposto roubo, vi algo que me fez parar de respirar. Ela usava o tal colar de safiras em uma festa, mas a legenda dizia: "Noite incrível, pena que perdi meu brinco favorito." Ela era descuidada. Ela perdia coisas. A tese de Thaís ganhava força a cada clique. A mulher era um caos de ostentação e irresponsabilidade, e Thaís era apenas o dano colateral de uma vida de excessos. Mas eu não podia usar um perfil de Instagram como prova judicial, e eu não podia anular uma confissão assinada baseada apenas na minha intuição apaixonada. O promotor iria me triturar, a mídia cairia em cima de mim acusando-me de favorecimento. E o pior de tudo, se eu falhasse, Thaís continuaria presa. Eu precisava de algo concreto, algo irrefutável, algo que provasse não só a inocência dela, mas a má-fé da acusação. Levantei-me e caminhei até a janela, observando a chuva que continuava a cair sobre São Paulo, lavando as ruas, mas incapaz de lavar a sujeira dos homens. Pensei em Lucas, o menino de 18 anos que estava em algum lugar daquela cidade imensa, aterrorizado, esperando que a mãe voltasse para casa. Eu não tinha filhos, nunca quis ter, mas naquele instante senti um instinto protetor feroz em relação àquele garoto que eu nem conhecia. Ele era a razão do sacrifício de Thaís. Ele era o fruto da vida que ela viveu longe de mim. E salvá-lo era a única forma de honrar o que ainda restava de nós duas. Olhei para o relógio na parede. Eram 2 da tarde. O tribunal retomaria as atividades em breve, mas eu não tinha condições psicológicas de presidir mais nada naquele dia. Tomei uma decisão impulsiva, perigosa e totalmente fora do meu padrão de comportamento. Peguei o telefone fixo e disquei para a secretaria da presidência do fórum, informando com uma voz rouca que estava me sentindo mal e que suspenderia todas as audiências da tarde. Era a primeira vez em 2 décadas que eu faltava ao trabalho sem um atestado médico real, mas a doença que eu tinha era na alma e a cura não estava na farmácia. Tirei a toga preta e a pendurei no cabideiro, sentindo um alívio físico imediato, como se tivesse tirado um colete de chumbo. Vestir minhas roupas civis, um terninho cinza discreto, foi como voltar a ser humana, voltar a ser a Anita que podia andar na rua sem ser reverenciada ou temida. Peguei minha bolsa, guardei a cópia do processo dentro dela como se fosse um mapa do tesouro, e saí do gabinete pela porta dos fundos, evitando os olhares curiosos dos funcionários. Eu não ia para casa descansar, e muito menos para um hospital. Eu tinha um endereço anotado na capa do processo, o endereço da cena do crime, a mansão nos jardins onde a injustiça havia sido cometida. E tinha outro endereço, anotado a lápis no rodapé da folha de antecedentes. A casa de Thaís, na periferia, onde o filho dela esperava. Eu estava trocando o martelo pela lupa, a cadeira de juíza pelo banco do motorista do meu carro particular. A lei dizia que eu deveria ser imparcial e aguardar as provas virem até mim, mas o amor dizia que eu deveria ir buscar a verdade onde quer que ela estivesse escondida. Entrei no elevador, apertei o botão da garagem e senti o frio na barriga de quem está prestes a cometer uma loucura, ou talvez o ato mais sensato de toda uma vida. Mas o que eu encontraria naquela mansão mudaria tudo. Se você quer saber como essa busca pela verdade termina, não perca a continuação dessa história, que sairá em breve aqui no canal.